Olá, saudações, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a oficina de astronomia número 437, um patrocínio da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica. Rede Ômega Centauri, sinta o universo. Realização técnica KC Produções, qualidade desde 1992. Nas câmeras, como sempre, o nosso querido Capitão Kirk, Tiago Basso. E hoje nós prosseguimos o ciclo temático sobre a análise crítica da teoria da relatividade. Está aqui conosco mais uma vez o professor Delcio Basso, que vai proferir a oficina de hoje. Por favor, professor. Obrigado. Lembrem que no primeiro episódio, ou a primeira apresentação, eu concluí deixando uma pergunta que estava relacionado com o conceito de onda. A pergunta era se seria possível uma ola num estádio vazio, né? Uma ola de torcedores que se levantam e tal, num estádio vazio. E pode ser uma pergunta absurda, mas o mais absurdo é achar que seria possível. Por quê? Porque se os relativistas forem coerentes com o que eles já estabeleceram, que uma onda eletromagnética pode se propagar no espaço-tempo, por que não, então, uma ola num estádio vazio? A relatividade, como já foi comentado na primeira apresentação, ela teve uma origem matemática. E lembrem que foi enfatizado também naquela primeira apresentação que uma teoria física, para ter consistência, ela tem que ter uma origem conceitual, e aí se utiliza uma linguagem gramatical, onde os princípios fundamentais que serão usados, por exemplo, conservação da carga, quantidade de movimento, conservação de energia, são ressaltados. E, posteriormente, é que vão surgir os modelos matemáticos, que são fundamentais. Quer dizer, uma teoria física, para ser bem estabelecida, ter equilíbrio, ela tem que ter essas duas abordagens. E no final, feitos os modelos matemáticos e as elaborações, enfim, possíveis com a matemática, tem que haver o retorno para a parte gramatical, isto é, tem que haver a interpretação do modelo matemático, traduzida em palavras que todos possam compreender, e de preferência com imagens mentais. As imagens mentais são fundamentais para que se possa imaginar. Bom, lembre que a relatividade começa com um matemático extremamente criativo, que eu até comparei ele com, que foi o Fitzgerald, né? Eu comparei com o Lewis Carroll, também grande matemático, e que criou Alice no País das Maravilhas. E o primeiro que fala em contração de comprimento e dilatação de tempo foi Fitzgerald. Na sequência, Lorentz, que era o grande líder na física na época. Estamos aí no final do século XIX, início do século XX. E
e posteriormente juntaram-se Poincaré. Mas, enfim, quando os relativistas afirmam que a onda eletromagnética, que é uma onda de energia, vai se propagar no espaço-tempo, estão cometendo um atentado conceitual, literalmente. Porque o que é uma onda? É a propagação de uma perturbação no meio. Se a onda é de energia, o meio tem que ser de energia. Então, o que tem entre os planetas é energia. É energia. Por exemplo, eu estou aqui e tem uma certa distância até a câmera, a pessoa que está filmando, enfim. O que tem aqui? Ah, tem um espaço. Não, tem ar. Em primeiro lugar, tem ar. Felizmente, né? Mas, além de ar, tem energia. Que energia? A gente fala atualmente em energia do campo gravitacional, mas vamos ver que existe uma relação muito íntima entre essa energia e a carga elétrica. Talvez no próximo episódio ainda. Então, quando a gente está olhando para as estrelas e diz assim, estou olhando para o espaço. Bom, está olhando para as estrelas. Agora, o que tem aí no meio? Ah, o vácuo. O que é vácuo? O vácuo é uma região onde não tem partículas com carga elétrica, onde não tem estruturas com partículas. Tem só energia. Vácuo é energia. Dizer que tem espaço-tempo só pode levar a essa situação, né? Agora os astrônomos chegaram à conclusão que a maior parte da matéria e da energia do universo não está sendo devidamente catalogada, digamos assim, pela própria astronomia, que em função das acelerações de algumas galáxias, fica claro que existe muito mais matéria e energia do que se pode admitir. Mas tudo bem, mas por que isso? Porque os relativistas removeram a energia, simplesmente removeram a energia por decreto. Tira espaço-tempo e bota energia, que é o que tem. Só isso. Então não tem mais energia escura. Tá? Ela realmente não pode ser percebida, mas é uma energia que está aí, e isso é fundamental. Se a gente quiser um dia, essa concepção é fundamental caso queiramos ultrapassar o abismo que existe entre as estrelas. Existe um abismo, literalmente. Por quê? O que os nossos foguetões atuais empregam? Exatamente o mesmo princípio que os índios empregam numa canoa. Tem que jogar alguma coisa para trás para poder ir para frente. E como no espaço não tem, diferentemente de um avião a jato que utiliza o próprio ar da atmosfera como comburente, e não precisa levar o comburente, só leva o combustível, no espaço tem que levar os dois. Conclusão, é um sistema de locomoção tão primitivo quanto remar numa canoa. Por isso, os foguetes são complexos, porque o princípio básico empregado é muito primitivo ainda. Mas na medida em que nos dermos conta que tem energia, temos que conseguir uma maneira de usar essa energia. Assim como o ar é usado pelo avião a jato, usar essa energia, modificar a sua densidade de tal maneira que a nave espacial seja empurrada por ela mesma.
Isso já conseguimos num motor elétrico. Nós alteramos a densidade de energia de tal maneira que o rotor é empurrado. Isso já é feito no motor elétrico. Temos que aprender a fazer com foguetes, com naves espaciais, isso. Mas usando a energia que já lá está. Então entendam que não é trocar 6 por meia dúzia. Ah, agora vai... Porque exatamente os mesmos resultados que a relatividade apresenta como grande sucesso, eu vou mostrar que é possível obtê-los também, e com mais precisão e mais simplicidade, e com coerência conceitual. Coerência conceitual. Né? Há pouco eu falei em atentado. Bem, vou citar um outro atentado que ocorreu com a definição, a última definição de metro. Né? A última definição de metro. Me permito fazer uma breve revisão. Né? O metro surge como um esforço dos revolucionários franceses, aí estou falando em um período logo após a Revolução Francesa, que queriam estabelecer um novo sistema de unidades, banindo de vez polegada, pé, porque a polegada era de quem era? Do rei, né? O pé também era do rei. Né? Chega de monarquia. Enfim, os revolucionários franceses quiseram usar como unidade e como grandezas fundamentais algo que fosse indispensável à vida humana. Então, por exemplo, o nosso planeta, né, obviamente, tentaram definir, a primeira definição de metro, aliás, com a qual eu e muitos outros milhares de estudantes, ou milhões, foram devidamente torturados nas aulas de geografia, né? A primeira definição de metro, né, que eu tive que decorar e tal, metro é a 10ª milionésima parte da 4ª parte do meridiano terrestre que passa por Paris. Então, imaginemos o meridiano vindo lá do Polo Norte, passando por Paris até o Equador, tá? Esse pedaço do meridiano, agora divide por 10 milhões. Isso é 1 metro. Bom, mas daí fizeram obrigatoriamente deveria ter um padrão palpável que pudesse ser copiado e mandado para os países, enfim, para quem quisesse adotar esse sistema métrico, o sistema métrico. Né? Então foi feito numa barra de platina com irídio, né? Que dilata pouco e, enfim, não oxida, etc. e tal. Pegaram um estilete assim mais pontiagudo possível de diamante e fizeram um risquinho em cada extremidade. Então, a distância entre esses dois risquinhos é 1 metro e é igual a essa definição, então, baseado em medidas geodésicas. Né? É evidente que não tinha como fazer. Hoje em dia, fazer isso aí já seria uma coisa extremamente complexa. Imagina no final do século XVIII. O que aconteceu? Bom, fizeram novas medidas geodésicas e deu um pouco diferente. Então abandonaram essa Aí passaram para a segunda definição. O que é 1 metro? É a distância que se encontra numa barra de platina iridiada, que se encontra no Bureau, na repartição de pesos e medidas, em Sèvres, próximo a Paris. Então a distância entre aqueles dois riscos, tá, essa foi a segunda definição. Bom, mas nesse meio tempo a mecânica de precisão
foi evoluindo. E lá pelas tantas, quando se definia uma peça para ser usinada, a precisão já era equivalente à largura daqueles risquinhos, daquelas riscas que estavam na barra. Então caducou essa segunda definição. Daí veio a terceira definição, baseada no comprimento de onda da luz. Né? Então, criptônios, enfim, fazendo com que, produzindo descargas num gás que emite luz, emitindo luz, e um dos comprimentos de onda, examinando então no espectroscópio, um dos comprimentos de onda é um singlete, como se diz, né? É uma risca só, não é dupla nem tripla, amarela, viva. Então foi usado aquilo ali para definir metro. Então o metro ficou sendo um certo número daqueles comprimentos de onda ali. Ok. Aí surge a tecnologia do laser. E o laser, não ainda o laser de estado sólido, mas o laser a gás, que realmente dá uma luz extremamente próxima do monocromatismo, digamos, e coerente, né, luz coerente, ele usa um ressoador óptico. O que é o ressoador óptico? São dois espelhos, ou semi-espelhos, paralelos, e a distância entre esses dois espelhos tem que ser múltipla do comprimento de onda que o laser vai emitir. Ok? Então, se o laser vai emitir vermelho, tem que ter um comprimento múltiplo daquele comprimento de onda. Só que a definição de metro, intrinsecamente, já tem uma imprecisão de comprimento de onda amarelo, do amarelo, que é muito próximo ali do vermelho. A ordem de grandeza é a mesma. Conclusão: caducou essa definição de metro. Então, vejo que o avanço do conhecimento e da tecnologia foi obrigando a revisões. Daí, então, finalmente, lá na década de 80 do século passado, não lembro exatamente o ano, houve uma reunião onde surgiu a última definição de metro. E baseado no seguinte: lembraram que no estado da arte daquela época, e ainda hoje em dia, os relógios são mais precisos ou mais sensíveis que as réguas. Réguas, no caso, seriam os interferômetros. As réguas mais precisas com as quais a gente pode contar são interferômetros, que permitem a determinação de frações de comprimento de onda invisível e até em raio-x. E aí, o grupo dos relativistas, que lá estava presente, introduziu essa brilhante sugestão, brilhante, entre várias aspas, tá? Sugestão de que, lembra que na teoria da relatividade, a velocidade da luz no vácuo é constante, ela tem um valor absoluto, ela independe do observador e é constante. Então, respaldados pela teoria da relatividade, definiram um valor exato para a velocidade da luz: 299.792.458 metros por segundo. Exato. Não tem imprecisão. Não tem imprecisão.
respaldados pela relatividade. Mas será que a natureza vai concordar com isso? Vai ter que concordar? Como é que é o negócio? Eu me lembro, eu estava no ensino médio, no primeiro ano do segundo grau ainda, e começando a aprender física, um dia o professor entra na aula e diz assim: hoje vamos estudar a lei de Newton, que rege a gravitação universal. Eu me lembro que eu não gostei de ter escutado aquilo, eu não sabia bem porquê. Mais adiante, bem mais adiante, já ensinando epistemologia e história da física, ficou bem claro por que eu não gostei daquilo. Exatamente por isso. A física deve humildemente procurar descrever fenômenos e procurar entendê-los da melhor maneira possível, mas não regê-los. Isso não faz o menor sentido. Isso revela um nível de prepotência e arrogância dos físicos, e principalmente ignorância. Isso é arrogância e prepotência, fica diretamente associada à ignorância. Tá? Lembremos de Newton, novamente, que dizia assim: eu me sinto como uma criança à beira-mar que descobre um caramujo aqui, um outro ali, e procure examiná-los, enquanto que na frente estende-se o oceano da verdade, ainda desconhecido. É isso aí. Mas não, Deus é matemático e queremos ler a mente de Deus. Um Deus que seja apenas matemático é um Deus muito pequeno. É muito pequeno, jamais poderá ser o Criador, porque o universo envolve muito mais do que matemática. Muito mais do que matemática. Mas vejam a que ponto pode levar a ignorância. Ler a mente de Deus, mas que é isso? O que dizia Newton sobre Deus? Aliás, tem um trecho lá dos princípios matemáticos, se a gente começa a ler por ali, vai achar que é um pregador religioso. Newton falando sobre Deus. Primeiro dizendo que Deus não pode ser representado por figuras humanas, etc. e tal, já vai por aí. E depois diz assim: nós humanos querendo falar sobre Deus, somos que nem os cegos querendo falar sobre cores. Fim de papo. Tá? Então, um pouco de humildade nunca é demais. Então, o que os relativistas fizeram? Uma verdadeira escalada. Daí, nos livros textos, tem resultados relativistas. Por exemplo, uma das versões do Halliday e Resnick, que foi, digamos, modernizada e não lembro nem o nome da criatura, aqui não é bom nem lembrar. O sujeito pega e coloca assim, sobre o efeito Doppler numa placa que está girando, e diz assim: ocorre tal fenômeno sem possibilidade de contestação. Me bota essa expressão, sem possibilidade de contestação. Né? Nesse artigo sobre o mito da relatividade, eu cito isso, e depois será disponibilizado. Qual seria o passo seguinte?
jeito é montar um tribunal de inquisição, né? Só pode. Eles ditam leis para a natureza, não admitem mais discussões, né? Esses feitos, como agora recentemente o buraco negro que foi fotografado, quer dizer, o entorno dele, né, as perturbações que ele produz. O que tem que se festejar aí não é a relatividade, é a criatividade dos físicos, muito ligados aos fenômenos, que criaram, bolaram aquele método. Esses caras é que tem que ser festejados, porque dá para explicar tudo aquilo ali sem relatividade. Mas aí vamos ter que admitir que ocorreu apenas refração da luz. Mas o que significa ocorrer refração da luz num campo de alta densidade de energia? Significa que a velocidade da luz vai mudar. Então, terminou com a relatividade. Terminou. No momento que a gente admitir que a velocidade da luz muda, que se modifica, eu posso afirmar, eu estou convencido disso, que quando a luz passa próximo ao Sol, a velocidade dela diminui em 636, se eu não me engano, metros por segundo. E isso contribui no encurvamento. Não é só atração, não é só a atração newtoniana. Então, é por isso que estão falando agora em matéria escura e energia escura. Porque a relatividade baniu do espaço, esvaziou tudo e botou matemática ali dentro, que é o espaço-tempo. E atropelou o conceito, né? Agora vejam, voltando a essa última definição do metro, né? Os que deveriam ser os guardiões da metrologia cometeram um atentado metrológico, literalmente. Eu considero que essa última definição do metro foi o grande escândalo científico do século passado. E duvido que seja igualado. É uma façanha, literalmente, a pior das façanhas possíveis, fazer uma coisa dessas. Para que ter essa prepotência? É exato. Então faz um esforço e pega os melhores métodos para medir a velocidade da luz e vai medir aonde? Aqui na superfície da Terra, né? Porque o nosso padrão aqui é terrestre. E deixa lá uma imprecisão. Né? Eu concluí modestamente com as minhas continhas aí, que lá, depois do último algarismo, que é o 8, né? 458, depois do 8, ainda pode ter um 0,21 ali, metros por segundo. Uma coisinha a mais ali. Mas deixar uma imprecisão ali, deixar uma porta aberta, não ter essa prepotência. Né? Voltando a falar no Halliday e Herzen, que foi o meu primeiro livro de física de nível universitário, tive que importar dos Estados Unidos, né? E vinha ainda no sistema as unidades do sistema inglês, a gente passava a maior parte do tempo fazendo conversão de unidade. Bom, mas lá no fim do livro tem uma tabela com constantes físicas, os melhores valores e sempre com a imprecisão do lado. Essa última definição de metro, eu fiquei sabendo dela quando eu fui pegar essa tabela e estava lá, 299, 792, 458, exato. Cheguei para não pode ser, né? Como existe uma relação íntima entre a velocidade da luz no vácuo
e a permeabilidade magnética do vácuo, que é o μ0, né, a gente chama de μ0, que foi definido como 4π10 na menos 7, mas pode, né? Pode, porque a velocidade da luz no vácuo é, então, 1 sobre a raiz de μ0 ε0, onde o ε0, sim, esse obrigatoriamente tem que ser medido, né? 8,85, 10 na menos 12, etc. Bom, o μ0 pode ser definido porque a unidade fundamental no sistema internacional não é a carga elétrica, é a corrente elétrica. No antigo sistema MKS, Jorge, metro quilograma segundo, nesse antigo sistema era a carga. E daí os físicos experimentais chiaram porque tinha que fazer experiências com esferinha carregada, é um problema muito sério. Daí escolheram que a corrente elétrica seria, então, antes 1 ampere era 1 coulomb por segundo, dividido por 1 segundo, né? E agora, ampere é a unidade da grandeza fundamental, que é a corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica, né? E então, o coulomb passou a ser, o coulomb é que passou a ser 1 ampere vezes 1 segundo. Mas é que experiências com fios se repelindo e atraindo são relativamente simples de serem feitas, né? Mas, enfim, mais uma vez eu quero enfatizar que a ponta de lança que fica fustigando os físicos e as concepções cosmológicas, né? A ponta de lança é a astronomia. E mais uma vez está acontecendo isso agora, né? Com a conclusão que os astrônomos e astrofísicos tiraram de que a maior parte da matéria e da energia do universo, onde está? Está na nossa cara, né? Ah, não, mas aí está o espaço-tempo. Tira o espaço-tempo e admita que velocidade da luz não pode ser constante. Quando ela passar por uma região onde a densidade de energia é maior, próximo de uma estrela, a velocidade vai diminuir, depois ela aumenta. Vocês imaginem, então, né, durante o eclipse esse que ocorreu, foi festejado agora 100 anos, né, eclipse de Sobral, né, observado em Sobral. Então, lá passou, perto do Sol, deu um encurvamento, é uma hipérbole, mas é uma hipérbole quase que linha reta, né? Mas é hipérbole. A excentricidade é de quase 270 e poucos mil, a excentricidade dessa hipérbole aí. Então o sujeito observa assim, acha que é uma linha reta, mas não é linha reta. Tá? Quem mede no Sol, o observador no Sol vai medir a metade. E na Terra, porque ele dobra aqui e depois dobra aqui. Quem mede lá na Terra vai medir o dobro. Né? Bom, eu quero, ainda nessa abordagem crítica da relatividade, eu não quero desmerecer Einstein, eu quero desonerar Einstein e mostrar que ele foi um coadjuvante. Foi realmente um coadjuvante. Tá? Então, a relatividade surge com Fitzgerald, é apoiada por Lorentz, que era o grande líder de física da época, e quando então finalmente Poincaré, em 1904, no Congresso de Artes e Ciência, realizado em St. Louis, Missouri, né? Essa aqui é a... E aí?
Sobe e desce. Eu apertei, então desce. Ah, tá. Lamentavelmente, saiu um tanto alongada e... observem que tem um índio, né? Um índio, discretamente com o bracinho aqui, ó, por cima da senhora. Essa aqui seria a Europa, né? E aqui o índio, lá nos Estados Unidos. Na América. Né? Com a mãozinha aqui e tal, se apoiando também. Né? O interessante aqui, ó, a importância da exposição. Eles mediam em hectares. Na Filadélfia, 96 hectares, e assim foi, né? Então, a inauguração ocorreu no dia 30 de novembro de 1904. Casualmente, nasci 40 anos depois, em 30 de novembro. Então, Poincaré faz um discurso e diz que tinha deixado de ser ad hoc a relatividade, porque permitia obter valores até segunda ordem, quer dizer, em 10 na menos 8. Me permitam ler mais um pouco aqui para vocês começarem a entender um pouco melhor o encaminhamento que levou depois à relatividade geral. Essa relatividade que a gente está comentando agora é a chamada relatividade restrita ou especial, que é aplicada apenas a referenciais em movimento com velocidade constante, isto é, referenciais não acelerados. Né? Mas isso é uma restrição brutal. Né? Então queriam levar adiante para os referenciais com aceleração. Como é que isso começou a acontecer? Bem, o Poincaré examinou um artigo que o Lorentz havia escrito sobre os elétrons, e daí ele próprio, então, que tinha alguns problemas matemáticos, né? E daí ele próprio escreveu, então, um artigo intitulado Sur la dynamique de l'électron, né? Sobre a dinâmica do elétron, divulgado inicialmente numa versão resumida em 5 de junho de 1905 e depois novamente no mês seguinte, em 23 de julho. Poincaré encaminhou uma versão completa para ser publicada na revista italiana Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Isto é, ele foi fazer uma palestra, dar um curso lá em Palermo, disse, bom, já que eu estou aqui, e falou sobre o assunto, encaminhou para essa revista aqui, Rendiconti, poderia ser resenhas, né? Resenhas do círculo, no plural, né? Rendiconti, resenhas do Círculo Matemático de Palermo. Acontece o seguinte, que os italianos, vocês sabem, primeiro vão comer a massa, o espaguete da mama, tomar um bom vinho, etc e tal, né? O que aconteceu com o artigo aí do Poincaré? Foi divulgado quase um ano depois. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? A revista Annalen der Physik, então em setembro de 1905, publica os trabalhos de Einstein, né, sobre a relatividade. Né? Einstein tinha então tomado o pé na ferramenta matemática que os relativistas estavam utilizando e, enfim, que era o cálculo tensorial, ou álgebra tensorial, que o Marcel Grassmann, que era um amigo dele, era matemático,
né, o ensinou, o iniciou nessa teoria aí, enfim. O artigo, então, nesse artigo aí do Poincaré sobre a dinâmica do elétron, Poincaré desenvolve técnicas matemáticas que posteriormente tornaram-se habituais na relatividade, como, por exemplo, mostrou que as transformações relativísticas formam um grupo, que é uma propriedade matemática, né? E as transformações relativísticas e introduziu as noções, então, as transformações relativísticas formam um grupo e introduziu as noções de invariância e covariância. Empregando essas técnicas, Poincaré, de forma inédita, abordou o problema de como generalizar as equações newtonianas para a gravitação, de forma que permanecessem invariantes. A solução que obteve para esse problema aparece no final do artigo e constitui-se na primeira teoria relativista sobre a gravitação surgida na física. Uma vez que, para examinar os invariantes originados a partir das coordenadas de posição e de tempo, Poincaré utilizou pela primeira vez a notação quadridimensional x, y, z e ct. O I é a unidade imaginária, né, o I, e ct, então, a velocidade da luz vezes tempo. Isso dá uma quarta dimensão. Então foi ele que introduziu isso, Poincaré. Em outras palavras, se Einstein não tivesse existido, nós vamos partir para esse enfoque, a relatividade existiria, sem dúvida. Tá? Então, mas depois vamos ver qual o mérito de Einstein com relação à relatividade e por que ele ficou tão famoso e não os outros, né? Ofuscou todos os demais. Em primeiro lugar, com relação a essa equação aqui, ó. Tá? Essa equação, a origem dela é na teoria eletromagnética clássica. Tá? E isso, estou falando agora ainda no final do século XIX. Na década de 1890, então, tá, 10 anos antes de terminar o século XIX, dentro da teoria eletromagnética clássica, esse ρ no momento, ρ é a densidade volumétrica de momento. É interessante esse detalhe porque a ideia de densidade, ela, inclusive dentro dos princípios matemáticos, ela é mais básica do que a de massa. Se vocês pegarem lá no início com as definições, vocês vão ver que Newton define massa, que ele chama no caso de quantidade de matéria, né? Foi ele que começou o rolo todo, mas ele podia entre massa e quantidade de matéria. Até que depois criaram mais uma grandeza fundamental, que é exatamente quantidade de matéria expressa em mol, né? Bom, Newton define a quantidade de matéria como o produto da densidade vezes o volume. A quantidade de matéria, diz ele, é o produto. A quantidade de matéria de um corpo é o produto de sua densidade pela sua grandeza. A grandeza é o volume. Daí ele resolve dar exemplos para o leitor se situar na definição dele e diz assim:
um ar duplamente denso num duplo espaço é quádruplo. Tá? Então, ele dá exemplos desse tipo para esclarecer as coisas. O mesmo diga-se sobre a neve. Então, esse Rho é aqui, ó, dp é uma variação infinitesimal da quantidade de movimento, né? E aqui do volume, né? E semelhantemente a densidade de energia, que é a energia sobre volume. E a relação entre os dois é essa aqui. Só que ao invés de ser um V maiúsculo, né? V maiúsculo. Tá? Isso aqui é isso aqui. Tá? Então a relação massa-energia estava disponível ainda lá na década de 90, mas 1890. Bem, o surpreendente nessa equação aqui é que, para mim, o fato mais importante que essa expressão me diz é que energia tem inércia e que a massa pode ser dispensada. Acontece que o mecanicismo newtoniano impregnou de tal maneira a física que, imagine colocar massa de lado, ou pensá-la como sendo uma grandeza como C. Como C. Assim, por exemplo, corrente de magnetização. Tá? A corrente de magnetização ela não pode ser medida com um amperímetro. Tá? É uma grandeza do tipo como C. Então, é uma corrente, digamos, fictícia que vai produzir os mesmos efeitos que a magnetização do material. O mesmo ocorre com o conceito de corrente de deslocamento, também é uma grandeza do tipo como C, mas daí se pode manter a estrutura da lei de Ampère, que é uma das equações fundamentais do eletromagnetismo clássico. Né? Aquela integral bonita, assim, com um círculozinho, com uma setinha, uma integral curvilínea fechada, né? Igual a μ0i, cuja demonstração material é o famoso amperímetro de alicate, né? O amperímetro de alicate, que a gente está o fio percorrendo a corrente, né? Ninguém vai cortar o fio, que está levando energia para uma residência. Então vem um amperímetro de alicate e mede. Aquilo ali é a aplicação fiel da lei de Ampère. Então, energia tem inércia. Se a energia tem inércia, é por isso que a velocidade da luz tem que diminuir quando entrar numa região onde a densidade de energia é maior, devido à inércia. Tá? Bom, novamente a mesma equação. Aqui estou considerando uma onda eletromagnética que atua sobre um elétron livre. Né? Imaginem uma onda eletromagnética batendo numa chapa metálica, incidindo numa chapa metálica, que tem elétrons livres lá dentro. Né? A força elétrica, o campo elétrico aplica sobre os elétrons uma força variável em orientação e em módulo que faz o elétron oscilar. A força elétrica resultante no intervalo de tempo finito é zero, tá? Porque é a primeira para cima, depois para baixo e tal. Mas a força magnética, não. A força magnética é sempre para dentro. Empurra os elétrons para dentro. Isso até permitiu criar o conceito de
de profundidade de penetração da onda, que é o quanto ela empurra os elétrons lá para dentro. Bom, os relativistas e o próprio Einstein, quando começa o artigo dele sobre relatividade, né, cujo título é Sobre a Eletrodinâmica de Corpos em Movimento, ele fala que ocorrem assimetrias dentro do eletromagnetismo clássico. Tudo bem. A componente elétrica da onda transmite energia e a componente magnética transmite o momento. Só isso. Ainda bem que ocorre isso, né? Agora, quem detonou com tudo mesmo foram eles, os relativistas, porque esse V aqui, QV vetorial B, que aqui ficou QVB sendo 90, no caso, seria a onda incidindo perpendicularmente, né? Esse V era a velocidade da onda em relação ao meio de propagação da onda. E os relativistas começaram a tratar essa velocidade como sendo em relação a um observador. E aí dizendo, aí não vai dar, porque a física vai mudar. Mas eles é que mudaram a equação. Por exemplo, imaginem uma carga em movimento, tá? E tem um observador que está observando a carga em movimento e tem um outro observador que vai junto com a carga. Então, o observador, nessa interpretação dos relativistas, né, o observador que está junto com a carga, ele só consegue interagir com a carga utilizando um campo elétrico e não um magnético, só elétrico, porque a carga está em repouso em relação a ele. É com a carga em movimento que aparece a componente magnética. Já o outro percebe a elétrica, a componente elétrica e a magnética. Daí vão dizer, mas está vendo, aí não pode ser, vai ser uma física para cada observador. Mas é que não é isso. Na realidade, se vai um observador junto com a carga, nada impede que a carga continue sendo desviada por um campo magnético exterior. Porque a velocidade dela não é em relação ao observador, é em relação ao meio. Esse é o detalhe. Então foram eles que introduziram as grandes assimetrias, reinterpretando, particularmente nesse caso aí, reinterpretando esse V aí. Bom, então essa é a... Então veja que, por isso que eu escrevi aqui, a força resultante é a força magnética no intervalo de tempo finito, porque a força elétrica, a componente elétrica é zero, mas a magnética não, porque quando inverte, olha aqui, quando inverte B, inverte V, assim, o campo elétrico e o magnético, eles vão em fase, né? E vão a 90 graus um com o outro. Quando um atinge o máximo, o outro também atinge. Quando um inverte, o outro também inverte. Então, inverteu E, inverte B. Mas no momento que inverte E, já que é o campo elétrico que está movendo o elétron para cima e para baixo, quando inverte E, inverte V. Então, o produto vetorial V vetorial B não muda a direção. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Então, por isso que a força resultante é a força magnética. E a força resultante é isso aqui, é a derivada da quantidade de movimento com o tempo. Aqui tem a relação entre B e E, tá? E daí, então, enfim, tá aí, substitui aqui a força elétrica, né? Força elétrica vezes V. Isso aqui é V, não é Ni, é V mesmo, é o mesmo V. Então chega-se aqui, mas não tem simetria. Bom, mas e daí, né? Isso deixa a teoria mais bonita ainda, né?
Para quê? Imagine um rosto exatamente simétrico, o cara vai olhar, mas tem algo diferente com esse cara aí, né? Mas não, é exatamente porque não é totalmente simétrico, um rosto simétrico, né? Então é bom ter uma pintinha aqui que não tem aqui, alguma ruga aqui que não tem aqui, e por aí vai. Então não há nenhum problema. Devemos respeitar a natureza, isto é, devemos descrevê-la. Continuamos? Tem 12 minutos de cartão aqui. É? Já passou até o assunto do quase, acho que falta. Bom. Mas já 1 hora, falta 5 minutos para concluir. Tá, ok, então tudo bem, só quero... Então faço só uma introdução. Só quero dizer... Essa aí, da próxima oficina, mas só introduz assim, na própria comunidade. Então nós vamos, no próximo encontro, deduzir, abordar essa questão aqui, ó, do desvio da luz no campo gravitacional, que é, digamos assim, um problema emblemático dentro da relatividade, né? E Einstein abordou isso 2 vezes. Recomeça para ele poder gravar. Está gravando? Está gravando. Acontece que apareceu a gente falando. Agora sim, agora eu vou ter que recomeçar então. Recomeça. Tá, agora eu vou ter que recomeçar. Ok, mas então assim, ó, esse assunto será abordado então no próximo encontro. Mas observem aqui, ó, um detalhe fundamental, que quem escreveu isso aqui, Albert Einstein, nesse livro, isso aqui é um livro de divulgação científica da teoria da relatividade especial e a geral. Devemos acrescentar que metade desse desvio, segundo a teoria, deve-se ao campo de atração newtoniana do Sol. E metade à modificação geométrica do espaço-tempo, ou curvatura provocada pelo Sol. Né? É aquilo que a gente comentou na tua palestra aí do Feuerbach, né? Se ele tivesse medido naquela ocasião, ia cometer um erro de 100%, porque ele não estava levando em conta esse outro aspecto aqui. Bom, ok? Então, próximo encontro, vamos procurar detalhar mais essas questões aí. Muito obrigado. Bem, queríamos agradecer a presença do professor Délcio em mais uma oficina de astronomia. O ciclo temático prossegue. Na próxima oficina, vamos então abordar o assunto que já foi comentado, inclusive, na oficina sobre os 100 anos do eclipse de Sobral, né? O desvio da luz na presença de um campo gravitacional. Queremos agradecer a atenção de todos e até o próximo encontro. Mas muito razoável que a energia tenha inércia, né? Porque dizem a matéria tem inércia, mas a matéria nada mais é do que a energia num grau de concentração muito grande. Então, a inércia não vem da matéria, a inércia vem da energia. Né? Isso. A inércia vem da energia. Claro, exatamente. Né?